Gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Felipe, me chamo Felipe. Estou aqui de Lauro de Freitas, na Bahia. E hoje a gente vai ter uma conversa entre Patrícia Cantalino e Roselena Reis. Me deu um branco aqui agora, esqueci o tema da palestra, mas acho que Patrícia e Roselena vai falar. Sejam todos bem-vindos e aproveitem. Boa noite. Bem-vindos e bem-vindas. Então, agradecer primeiro a equipe de jovens, especialmente o Augusto, que fez o convite, mas também a Roselena, que aceitou a parceria aqui comigo. Também ao Felipe, que está no suporte, e também a Joana, que nos conduziu nessa meditação bem serena, deixou a gente já com a mente no ritmo de férias, bem tranquila. Então, não sei, Roselena, você quer começar a fazer uma pequena introdução, e aí depois eu posso voltar para a gente dar seguimento? Certo. O tema de hoje é medite e dê férias à sua mente. A gente vai falar sobre a importância da meditação, desses momentos de silêncio, de quietude, de voltar para o mundo interior, que a gente precisa, né? Não é só do corpo físico que precisa de descanso, né? Mas a nossa mente também precisa dela. Então, já que você fez os agradecimentos à equipe, eu vou começar me apresentando, e aí depois você se apresenta. Eu sou a Roselena Reis, por formação eu sou engenheira sanitarista ambiental e trabalho, na área de meio ambiente. E comecei com a meditação há 6 anos, a meditação Raja Yoga. E assim, eu procurei a meditação já no momento que eu já estava bem ansiosa nesse aspecto mesmo de universidade. Então, assim, eu procurei já a meditação justamente para dar férias à minha mente, que andava muito acelerada. Então, esse tema é muito pertinente, eu acho que aos jovens, e em particular foi muito importante para mim. Pronto. Muito bom. Vai ter experiências pessoais para contar, então, né? Ó, coisas frescas. Bom, meu nome é Patrícia, como o Felipe mencionou, e eu moro aqui em Salvador. Não sei se eu vi que tem algumas pessoas aqui da Bahia, então eu moro aqui em Salvador, na sede da Brahma Kumaris, para a região Nordeste, sede regional da Brahma Kumaris. De formação, eu sou quase que colega da Roselena, eu fiz biologia, minha graduação principal, mas depois também eu fiz uma formação mais em psicoterapia, não que eu seja psicóloga, mas a formação era de terapia, a terapia haitiana, que trabalha com análise tanto psique quanto do corpo, mais corporal. Só que atualmente faz 5 anos já, passou muito rápido, mas atualmente há 5 anos, eu trabalho aqui dentro da Brahma Kumaris full time, então eu sou assistente da Ida, que é a coordenadora da região Nordeste. Bom, com relação a esse tema, assim, eu tenho até algumas, eu estava tentando lembrar se a meditação tinha ajudado, mas na verdade eu não estava meditando ainda, quando eu estava fazendo a minha graduação. Já faz 20 e poucos anos que eu estou aqui na Brahma Kumaris, e na época da minha graduação, por exemplo, eu não meditava ainda, Mas daí eu tenho alguns exemplos, portanto, de como foi difícil, porque eu não meditava. E com relação ao tema, eu pensei o seguinte, que essa palavra férias, ela é, no planeta, a gente pode pensar assim, que no planeta, ela é muito bem conhecida por, pelo menos, a maior parte, não sei, mas grande parte dos seres humanos, Quando a gente pensa em férias, imagine uma pessoa no trabalho, estressada, a pessoa fala, estou precisando de tirar umas férias, E mesmo na vida acadêmica, eu lembro, pelo menos, desde a infância, eu ficava ali ansiosa, esperando o período de férias. Então, é como se as férias fossem um oásis,
E é sobre isso que a gente vai estar conversando hoje, falando um pouco sobre como que é, e o tema envolve também o antes das provas, né? Então, como que é o estar de férias, dar férias para a mente antes das férias, né? Então, acho que é um tema realmente muito importante, muito atual. Então, e aí a gente vai estar conversando um pouco sobre isso, mas não é apenas um bate-bola assim entre eu e a Roselena, né? Então, vocês também, todos vocês podem estar participando, desculpa, podem estar interagindo, no que vocês não concordarem, ou se concordarem, tiverem alguma experiência pessoal que queiram estar compartilhando também para estar enriquecendo esse nosso encontro, é muito bem-vindo, né? Por favor, né, faça isso. E para ajudar nisso, o Felipe vai estar aqui intermediando também. Então, se vocês escreverem no chat ou se quiserem falar, ele vai estar abrindo o microfone e assim vai, tá bom? Então, espero que seja uma noite não, né? Mas alguns minutos bem proveitosos e de muito prazer para nós. O interessante, Patrícia, é que as pessoas costumam falar, não, meditação não é para mim, né? Muita gente fala isso, mas nesse contexto de estudos, né, se você perguntar, você já teve algum branco de prova? As pessoas vão responder sim. Se você perguntar, você já começou a ler um texto e no final já não lembrava mais de nada do início que você leu? As pessoas vão dizer sim também. Ou então, você estudou o dia todo, fez aquele cronograma todo organizado e no final vai sintetizar e fala, que foi que eu estudei hoje, né? Ou chega na revisão, assim, no período pré-prova e fala, meu Deus, eu não lembro mais de nada. Ou seja, todo mundo já passou por momentos de estresse que eu acredito que a meditação é sim para essas pessoas, né? Ou seja, para todo mundo. Todo mundo fala, não, mas não é para mim, mas já passou? Então, a meditação é para você também, é para você que já passou por essas situações de estresse, né? De falta de memória, de falta de concentração, de estar no momento presente. Então, a meditação, ela é sim para todo mundo, porque todo mundo passa por essas situações e precisa de algum momento de descanso, né? Uma questão interessante é que quando eu comecei na meditação, né, porque meditação não é sinônimo de relaxamento, embora seja uma consequência da meditação, ela não é a mesma coisa. Mas logo quando eu procurei a meditação, Raja Yoga, eu estava tão acostumada à agitação da minha mente, eu até falei naquela coisa, né, que a gente se apresenta e fala por que procurou, que nas primeiras meditações eu dormia. E o meu primeiro problema era não conseguir dormir. E aí as pessoas ficavam assim, mas pensando hoje, assim, lembrando do passado, eu penso, nossa, isso foi um bom sinal, porque quer dizer que a minha mente estava desacelerando. E eu estava tão acostumada com a agitação, que quando desacelerou, né, aí já confundia com relaxamento total, eu dormia. Mas era o início, né? Assim, todo mundo parte de algum ponto que é importante, né? Ou seja, ninguém começa, né? Por exemplo, é igual aquela questão da maratona, né? Ninguém começa competindo, você vai correndo aos poucos. Na meditação também é assim, é uma jornada de autoconhecimento. Você não começa assim, eu vou meditar o dia inteiro. Não, você começa, vou meditar 15 minutos. Vou meditar aqui, né, antes das provas, por exemplo. Vou meditar aqui antes de começar os estudos para que eu me concentre. E aí você vai progredindo, vou 1 hora, marca o tempo. E o interessante é que a meditação Raja Yoga, ela não é específica, assim, você não precisa de objetos para você fazer a meditação. Você não precisa de um local específico para fazer a meditação, né? Você não precisa de uma roupa específica, assim, nada. Ela é muito acessível para todo mundo. Então, assim, quando eu percebi esse recurso, eu ia usando em qualquer lugar mesmo. Assim, ônibus, sabe? E da faculdade tinha um circular interno. Aí toda vez que eu olhava a plaquinha, eu lembrava de meditar, porque era um ponto fixo que eu olhava para ele e já ia para a faculdade meditando. É um exemplo, né? Mas você aproveitar cada pedacinho do seu dia, você tem ali disponível para meditar. E tem como. Então, assim, para mim foi um bálsamo, como você falou, né? Que você está no deserto, acha um oásis, assim. Foi exatamente isso. Maravilha. Muito bom.
E aí, assim, uma pergunta para vocês também, né? O que vocês acham? A Rosalina estava falando sobre isso, né? Basicamente, sobre como que a gente ter férias e como que a meditação pode contribuir com isso. E aí, para vocês, o que que é, né, na sua vida, assim, no seu dia a dia, na sua prática, o que que é dar férias para sua mente? O que que é uma mente em férias? Eu vou falar o contrário, vou falar o que é uma mente que não está de férias, né? Então, eu estava colocando assim que né, minha experiência pessoal antes da meditação Raja Yoga, antes de conhecer todo o estudo da Brahma Kumaris, eu lembro especificamente de um dia que eu ia apresentar um trabalho na faculdade. E, bom, eu nunca gostei de falar em público, né? Sempre fui uma pessoa mais tendendo a ser tímida e muito introspectiva, então eu tinha uma dificuldade muito grande de falar para uma sala de aula, mesmo que fossem, já eram meus colegas, porque já era mais no final da graduação, então por mais que fossem pessoas já próximas, que eu via todo dia, a gente tinha só uma turma, e era uma pessoa que eu já estava em contato, né, diariamente há uns 3 anos já. Mas ainda assim eu tinha uma dificuldade bastante grande. E aí eu me lembro que nesse dia eu fiquei o dia inteiro, eu fazia uns 2 estágios, mas eu faltei nos 2 estágios e fiquei o dia inteiro ali Parando, né? revendo, ensaiando, fazendo, e eu ficava com aquela, sabe, a barriga assim, Frio na doendo, barriga, né? Coração acelerado, todos os coração. sintomas, né? E lá, na hora, então, ixi, eu não, eu ensaiei tão bem que, tipo, se alguém me perguntasse alguma coisa, eu estava rezando para que ninguém me perguntasse nada, porque se alguém Parasse, me porque já tava, né? perguntasse, saísse do script, ia ser, tipo, ia dar branco, né? E Exatamente. era um dos medos que eu tinha, é de dar branco. Eu morria de medo e se eu não souber o que falar na hora, né? Mas, de fato, não foi, eu não tinha muito para onde correr. E a maneira como eu encontrei, o método que eu utilizei foi ficar repetindo mesmo, repetindo o texto, eu decorei o texto, foi tudo bem, a apresentação foi tudo ok, mas por quê? Porque eu consegui planejar, eu consegui me preparar bem intelectualmente, né? Mas emocionalmente eu estava um caco, um bagaço. Então, uma mente estressada, ou uma mente que não tem férias, é uma mente que vai estar assim, com preocupações, com estresse, com depressão ou tristeza, com peso. Então, uma mente que precisa da meditação, que a Rosalina estava colocando, mas né, basicamente todo mundo precisa de meditação e pode fazer meditação, e é para você a meditação. Porque quem é que não tem, né? Um dia ou outro, uma mente mais estressada, uma mente com preocupação, com medo, etc. e tal. Por isso que, sim, né, a meditação acaba nos ajudando com relação a isso. E aí o Augusto até colocou aqui de novo a pergunta, o que que é para vocês, né? Vocês gostariam de estar compartilhando, o que que é para você, na sua vida, ter férias mental, né? O que que ter férias na sua mente? O que significa isso? Se alguém, né, de repente, te perguntasse na rua, o que que você responderia? O que que é ter férias na mente? Aqui a A Tia Kátia, né? falou parar de pensar tanto. Parar de Boa. pensar tanto. Boa, né? Exatamente. E a meditação te faz parar de pensar, Rosilene? Você consegue esse parar de pensar? Não, nem dormindo a gente para de pensar, né? É, Mas eu entendo o que mas ela o quis tanto dizer, dela é né? ótimo, né? Mas parar A de Kátia pensar colocou tanto bem. é isso, Não é pensar tanto, reduzir o fluxo de pensamento, mas não é parar de é pensar, exatamente. diminuir, né? E essa ideia, né, que a gente tem de uma mente com mais clareza, por que que ela obtém essa clareza maior? Porque ela tem menos pensamentos. Eu fiquei, até trouxe, eu pensando sobre o que falar hoje, né? E até trouxe esse ponto. Ou um exemplo, se a gente fosse para um shopping ou está no estacionamento de um show, você vai encontrar o seu carro, o seu veículo, quando o estacionamento ele tiver mais cheio ou ele tiver mais vazio, né? Então a resposta é óbvia, né? Quanto menos carro, mais rapidamente você vai encontrar o seu. E a mesma coisa com relação ao o quanto a meditação pode cooperar para a gente ter mais clareza mental. Porque clareza mental é o quê? Eu conseguir captar ou pescar, entre aspas, um pensamento para aquele momento.
Então, se eu estou ali num diálogo, ou num discurso, ou, no caso, fazendo uma prova, numa entrevista de trabalho, como é que eu vou ter clareza mental? Então, a meditação vai cooperar nesse sentido, porque ela vai diminuir o fluxo de pensamentos. Acho que alguém escreveu alguma coisa. Foi a Kátia, Foi a olha Kátia respondendo. a experiência dela, ela está compartilhando. Eu gostei da experiência dela. Ela falou: eu medito sempre antes de fazer anestesia e a cirurgia flui muito bem, até numa urgência. Ou seja, a meditação para ela é uma ferramenta até nos momentos de picos de estresse, vamos pensar assim. Que todo mundo, né, acaba passando aquela adrenalina ali liberada, mas mesmo assim flui melhor quando ela medita. E a Muito bom. Salete também falou aqui, introspecção, voltar mais para dentro de si mesmo. Verdade, Salete. É exatamente isso. Sim, o processo da meditação em si, e especialmente a meditação Raja Yoga especificamente, só acontece quando eu estou mais introspectiva, né? Porque existem algumas outras linhas de meditação, onde você, por exemplo, pode focar a sua atenção no mundo externo, num objeto, numa vela, Nas ou no mantra. sensações, Então, né, são no mantra. isso. E aí são coisas externas a você mesmo, mas no caso da meditação Raja Yoga, a nossa âncora, né, da meditação, vamos dizer assim, é a nossa própria consciência, né? Por isso que para algumas pessoas pode ser que a meditação Raja Yoga seja mais difícil, porque ela exige mais assim um estado de concentração, só que é exatamente essa exigência que já é o benefício. Ou seja, se você está concentrado o suficiente para meditar meditação Raja Yoga, você já está trazendo um benefício daí, né? Porque você já aprendeu a se concentrar mais na vida, né? Perfeito. Então já começa ganhando, né? Concordo. E aí pode falar, Rosilene. Concordo com isso da introspecção. Eu lembrei só de... Porque, assim, estou tentando lembrar dos meus contextos mais estressantes em relação a estudos, que vai reduzindo ao longo do tempo, né? Mas naquele período que eu não conhecia a meditação, por exemplo, no período pré-vestibular, existe uma ideia que a gente tem negativa, que a gente também é bom falar sobre isso, sobre pensamentos positivos. Porque quando a gente está lá, a gente se prepara para uma prova. E essa prova, parece que as pessoas colocam de um jeito que ela vai dizer muito sobre você. E quando a gente medita, a gente se conhece mais. Então, a gente não deixa que algo que é pontual vai dizer sobre a sua identidade. Então, assim, você estuda e tal, se prepara, tem métodos, mas o que for aquele resultado, ele vai te dar indícios de outras coisas, de que seu método não tá ok, de que aquele dia não foi bom, de que o seu contexto, às vezes, né, familiar, te abalou emocionalmente, mas não vai dizer sobre você, né, sobre quem é você na sua identidade. E aí, quando ela falou voltar para si mesma, eu lembrei disso, sobre se conhecer, entender quem você é, as suas qualidades, e que nenhuma prova, nada, assim, ela vai te tirar isso, vai tirar que você é um ser de paz, que você é um ser de luz, de que você deve voltar a essa sua origem, digamos assim, sabe? Aí quando ela falou, eu lembrei. Muito boa a sua colocação. Gostei muito, realmente. Esse olhar para dentro, o processo da meditação, nos traz essa identidade, né, para a gente mesmo, assim, e quem é, né, no mundo hoje que não precisa disso, né, não precisa ser a sua própria referência, ter a sua própria referência sobre si mesmo. E aí, especialmente, acho que jovens, né, têm uma dificuldade ainda assim mais forte com relação a isso, porque ainda está em construção, né? Ainda tem uma história sendo construída, não que eu não tenha, mas Todo assim, mundo está em jovem, né? Já construção, vou me né? entregando aqui, né? Mas assim, o ser humano de uma forma geral, né? Tem especialmente no momento atual da história da humanidade, a gente tem uma perda de auto-identidade muito grande. E aí eu estava colocando jovem porque ainda está construindo também a sua própria história, né? E a história é um reflexo, quer a gente queira, quer não, mas é um reflexo da nossa personalidade. Então, muito boa essa colocação, porque, de fato, quando a gente está mais, assim, com os pensamentos conectados ao meu próprio mundo interno,
eu estou ali me percebendo, me conhecendo, eu vou entrar em contato com o que é forte em mim, com as minhas fortalezas, com quais as virtudes que eu tenho que são mais fáceis para mim. Então, eu vou tendo esse autoconhecimento muito bom, e aí, quando a dificuldade vier, quando a prova vier, quando a opinião de outra pessoa vier, eu sei comigo mesma, eu posso dizer assim, olha, tudo bem, eles estão pensando assim de mim, mas isso não sou o que eu sou. Ou tudo bem, eu falhei nesse teste, mas ele não me define, né? O resultado de um teste não me define, definitivamente, né? Então, de fato, bem boa, assim, essa colocação sua. E aí eu estava pensando também, que você colocou o pensamento positivo, né? E aí a gente tem também os outros tipos de pensamentos, que na Brahma Kumaris a gente fala que são basicamente 4, né? Então, você falou um, que é o pensamento positivo, mas tem também o pensamento que é o pensamento negativo, pensamentos inúteis, pensamentos úteis também, né? São 4 tipos. E eu estou lendo um livro que se chama Você é o Placebo. É um livro bem interessante, porque basicamente ele está falando o quanto que o nosso subconsciente, o nosso inconsciente pode trabalhar a favor ou contra nós. E nesse livro ele traz a seguinte informação. Imagina, olha só, que 70, mais ou menos, né? 70% dos nossos pensamentos, e aí os nossos é da humanidade de uma forma geral, claro que tem, né, diferenças, exceções, mas 70% dos nossos pensamentos são pensamentos negativos e o pior, redundantes. Isso significa o quê? Que eu basicamente, 90% dos pensamentos que eu tenho, eu repito eles dia após dia. Ou seja, 90% dos pensamentos que eu tive hoje, padrão, né? Não dos pensamentos em si, mas padrões de pensamentos. Ou seja, uma pessoa pode ser uma pessoa muito feliz, que tenha pensamentos bons, positivos, mas no caso, a pesquisa diz, 70% dos seus pensamentos são negativos. E aí eu repito o padrão dessa negatividade de ontem, repito hoje. E, obviamente, o de amanhã, eu estou repetindo o de hoje. Então, é imprescindível que eu tenha mais esse olhar, mais esse cuidado para o que eu estou pensando. Porque só quando eu estou ativa mentalmente, só quando eu estou assim, olhando mais para dentro, é que eu consigo perceber e quebrar esse padrão. Né? E assim, antes de passar a palavra para vocês, porque vocês estão caladinhas, hein? Podem falar mais. Podem falar o que a gente está falando, se faz sentido para vocês, se tiver alguma pergunta também, se a gente puder estar respondendo, então pode interagir. É isso aí. A Luísa está colocando, encontrar a nossa verdadeira essência, quando não paramos para meditar, a sensação é que está tudo, deixa eu abrir o chat aqui. Desconectado, ela falou. Tudo desconectado. Aos poucos nós vamos nos alinhando conosco e com o Ser Supremo. Exatamente. Exatamente. Então, é essa conexão que a gente precisa ter para mudar a linha ou o padrão dos nossos pensamentos. Né? Porque daí, fazendo um link, assim, com o que a Roselina até colocou sobre os brancos, né? Alguém aqui já teve branco? Em alguma prova? Ou em algum momento da vida? Eu tive agora na apresentação. Pessoal... verdade, do tema, não foi? Esqueci o tema. É verdade. Verdade. Para ilustrar, estava tudo programado, não foi? Claro. Vocês nem sabiam, estava tudo programado. O nome do livro... Repete o nome do livro, por favor. Você é o seu placebo. Você é o placebo, acho que é assim. E como já tive branco... Como já tive, vários, enfatizando vários. Como já tive. E como já tive branco. Tá. Olha, eu não me lembro, assim, de ter tido um branco, para ser sincera. Eu acho que eu nunca tive, mas eu já tive medo de ter branco. Isso entendi. Eu tive muito, inclusive na Brahma Kumaris. Especialmente quando eu comecei a conduzir as atividades, eu tinha o maior medo, mesmo meditando, né? Mas eu tinha o maior medo de dar um branco. E o que eu fazia, né, para que gradativamente eu perdesse esse medo? Primeiro, eu não alimentava o medo.
Quando vinha o pensamento, eu vou ter branco, eu já mudava, trazia outra coisa. E aí, o que veio me dando mais segurança para eu... Atualmente, eu nem tenho mais o pensamento, sendo sincera, né? Será que eu vou ter branco, Especialmente né? na Brahma Kumaris, né? Claro que talvez se eu for num outro lugar e falar sobre coisas que eu não estou experimentando, assuntos que sejam mais complicados, para mim é possível que eu tenha esse receio de novo, né? Mas o que eu faço muito com relação a isso para não ter medo de brancos e para não ter branco mesmo, né? Naturalmente, é primeiro me planejar, né? Tipo, me preparar. Me preparo bem, me preparo o suficiente para eu sentir que eu estou bem preparada. O máximo que eu chegue próximo disso, né? Claro que bem preparado tem o perfeito, né? Então, o máximo que eu consigo chegar no nesse perfeito, vamos dizer assim, né? No me sentir bem preparado. E, E e aí não, e outra não coisa... como antes, né? Gravando uma sequência de palavras que se alguém te interromper, você não lembra a próxima. Mas assim, Sim, lendo, pesquisando, estudando, pensando, refletindo. Na hora vem algo e às vezes surge um pouco diferente do que você pensou inicialmente. Mas se você estudou, se preparou, você consegue conduzir de forma mais tranquila, né? Essa diferença, né, de quando você acaba planejando e de quando você acaba gravando com morrendo de medo de dar branco, por exemplo. exatamente. Então, deixa eu ver, a Gabriela está colocando. Eu já tive medo de ter um branco, que acabei tendo, mas respirei fundo por alguns segundos e só assim consegui lembrar do assunto da questão. Exatamente esse ponto, Gabriela, é a gente não ficar no desespero, né? Quando vinha o branco, porque pode ser que ele venha mesmo. Quando vinha um branco, não ficar desesperado, não entrar no, sabe, na onda do branco. Respira alguns segundos, volta, porque quando a gente respira, a gente fez o quê? Relaxou a mente e saiu daquela tensão. O branco, ele é fruto de uma tensão, de um estresse mental e físico também até, né? Mas é algum tipo de estresse, de alguma tensão. E quando você respira, você relaxa a mente naquele momento, né? E traz para E o a momento famosa... presente, né? Quando a gente respira, a gente traz para aquele momento. Pelo menos ali você está focado na sua respiração, né? Não está focado no passado, que você um dia teve uma nota baixa, e aí fica aquele fluxo de pensamento negativo, né? Porque um Isso, dia, 2 anos atrás, eu tirei um 0, sabe? Não, agora aí estou numa vem, prova, eu vou prestar atenção nessa questão e vamos ver o que eu lembro, como eu vou é, conduzir. Ou então ansiedade, né? E se eu tirar 0? E se na próxima prova eu não conseguir tirar uma nota suficiente para compensar essa que eu não vou bem, por exemplo, né? Porque o problema do pensamento negativo é que se você dá combustível a ele, ele vai cada vez mais, é como se fosse retroalimentado. Começa com um, ele vem vários, é uma avalanche. Então você tem que parar ali, ó, não, dá um ponto, né? Bota um ponto final ali e fala, peraí, agora eu que conduzo esse carro aqui, que sou eu, e sim, não vou deixar ser levado pelo resto. Acho que funciona mais ou menos assim. A Salete botou aqui, toda mudança requer tempo e dedicação. Os comentários estão sendo de acordo. muito Verdade. bom, Salete. Obrigada aí pelo feedback. Isso mesmo. Outro aspecto também, que é a dica que a gente escuta bastante, né? Especificamente com relação a provas e testes, prova de concurso, prova de vestibular, Enem, né? Então, o que a gente escuta? Deu branco naquela questão, passa para outra, né? E passa para outra, e para outra, porque provavelmente você não vai ter um branco na prova inteira, né? Então, de repente, você vai relaxando nisso. Responde uma questão que você lembrou, uma outra coisa mesmo, isso funciona muito. Quer ver um exemplo prático de como que isso que eu vou falar agora funciona? Na prática, quando a gente esquece alguma coisa, digamos assim, você está no teu quarto, se dirigindo para o seu quarto para fazer alguma coisa no quarto. Aí chegando lá, você esqueceu. Já aconteceu com você, Roselina? Já Está indo para um lugar aconteceu. e aí você esquece. O que eu vim fazer aqui mesmo? Né? Acontece Aí eu isso, faço né? a recapitulação, onde é que eu estava antes.
Ah, tá, pronto. Exatamente, né? Ou mesmo a gente vai até no lugar, né? Eu tenho essa mania, assim, deixa eu voltar no lugar onde eu estava, que eu lembrava o que que era, então deixa eu voltar para a cozinha, por exemplo. Aí, quando eu volto para a cozinha, ou quando eu recapitulo, que é o caso que a Rosaline colocou, o que a gente fez? A mente, ou o cérebro de uma forma geral, mas vamos colocar a mente, já que a gente está falando de férias da mente, ela é como uma rede mesmo. Assim como a internet, né? A mente também é uma rede de informações. Então, quando Exato. você se conecta com uma informação, você se conecta com outra. E aí, no caso de dar branco na prova, por exemplo, é de eu lembrar não apenas da resposta, mas lembrar do entorno daquele conteúdo. Então, lembrar, por exemplo, de como que o professor falou daquele assunto, porque o assunto, mais ou menos, você sabe, né? Tipo, a pergunta está se conectando com um assunto específico, com um conteúdo específico, com álgebra, com, sei lá, anatomia, então está se conectando com um conteúdo. Aí você pode, se naquele momento para lembrar da resposta, você pode se conectar com o quê? Com, de repente, a forma do professor falar sobre aquele conteúdo, ou do livro onde você leu, ou de como você anotou aquilo, ou quais outros assuntos conectados com aquele conteúdo, não necessariamente com a resposta. Porque quando eu faço isso, eu estou fazendo o quê? Eu estou puxando, Direcionando. direcionando. Aí Exatamente. a resposta chega em algum momento, né? E o caminho para cada um é diferente, você já percebeu? Na minha época de escola, por exemplo, quando a gente ia lembrar da questão ou algo que era muito difícil, aí eu falava assim, não, eu lembrei do que eu anotei, eu gosto de escrever, né? Até quando você estava falando, eu escrevendo, que é meu jeito de me conectar. Sim, Mas algumas pessoas lembram do tom da voz do professor, exatamente o que você falou, ou do dia específico onde sentou na sala e viu a questão sendo exatamente. resolvida na sala. Cada um se conecta de uma maneira diferente, ou seja, seu caminho é diferente, mas você chega Exatamente. lá. Exatamente isso. E aí, uma outra coisa também que nos ajuda, a gente vai falar ainda um bocadinho, a gente tem uns 15 minutinhos, né? Só. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais no processo da meditação propriamente dito. Mas uma coisa que eu acho importante estar falando, muito importante, é exercício físico. É imprescindível para a gente Concordo. ter uma mente bem, saudável, para o cérebro estar saudável. É importante que todo o resto do corpo também esteja. Quanto mais o resto do corpo estiver saudável, melhor o cérebro vai estar mais livre, né? Porque se eu estou com algum problema, se eu estou com alguma tensão muscular, se eu estou com é, o estresse de uma forma, muito cortisol, por exemplo, no organismo, que é o É, hormônio do estresse, né? Então, se eu estou muito tenso, se eu estou deprimido, tudo isso é mais tarefa para o cérebro. Então, eu estou colocando o cérebro ocupado em outras coisas. E não estou liberando o cérebro para o momento que ele precisa estar agindo, que é no caso de uma dificuldade, numa entrevista de emprego, numa prova, né? Então, quanto mais eu liberar o cérebro, melhor. E o exercício físico ajuda muito nisso. E aí você tem que se identificar com algum, né? Porque também, né? Ninguém, cá entre nós, né? Você já não gosta de exercício físico. E aí você vai se obrigar a fazer aquilo. E se você está ali por obrigação, vamos dizer assim, né? Tendo que estudar, você vai se obrigar ainda a fazer a uma outra fazer um coisa, exercício que então você não gosta, fazer exercício que você não gosta, não, né? Então procura você alguma escolhe coisa um. que seja pelo menos mais ou menos, né? Vai que você não gosta de nenhum, mas o que se identifica um pouquinho mais, né? A Mas Gabriela é falou isso, né? aqui, Ela temos que ter colocou realmente um equilíbrio entre corpo e corpo e mente. mente. Isso. Exatamente, né? É imprescindível que exista esse equilíbrio. É Um um E outro aí, no aspecto bem-estar caso, também, integral. um outro aspecto Pode também, não sei se falar. você vai falar, Patrícia, além do exercício físico, é a alimentação também. Alimentação. Eu ia falar isso eu agora. não ia Importantíssimo. falar, Estamos, não, estamos mas tá conectados. certo. Com certeza. Muito bom. A forma que a gente se alimenta, né? Exatamente, porque a alimentação, né, a gente acredita que não só é uma forma de nutrir o seu corpo com os nutrientes que ele precisa, se é que vocês me entendem, fisiologicamente,
mas aquele alimento, a forma como ele é preparado, né, a forma como você se alimenta, por exemplo, você se alimenta muito rápido, sem estar no momento presente, aquilo ali não vai ter uma boa digestão, sabe? É a intenção que você coloca, o próprio momento de preparar a sua alimentação já é um momento de você desacelerar. Eu tinha uns amigos que eles falavam assim, nossa, Rosa, você é tão ocupada, mas você passa tanto tempo na cozinha. Eu disse, não, mas é o meu momento, me deixa aqui. Porque eu preciso, é algo assim que para alguns pode parecer perda de tempo, mas é uma dedicação para algo que vai te fazer bem, né? Que vai nutrir o seu corpo, que vai te trazer, né? Emoções também, né? Com Boas. certeza. Então, é muito importante. Uma É. coisa que você falou sobre exercício, que as pessoas falam também, eu falo, e aí, vamos fazer algum exercício físico? Vamos correr? Aí as pessoas, eu não sou a super atleta não, mas eu gosto de exercitar para manter tudo ok, né? Para manter minha mente limpa. Aí as pessoas falam assim, você tem motivação? Gente, não existe isso, assim, não tem um dia que eu acorde e falo assim, nossa, que vontade, acho que talvez, só se for assim, final de semana, ou nas férias, por exemplo, ou perto do mar, aí eu me sinto super motivada, mas todos os dias eu não sinto motivação. E o que segura a gente? É disciplina. E meditação também é isso, é disciplina. Não é só você falar assim, nossa, hoje eu acordei tão motivada para meditar. Tem dias que você está super cansado, tem dias que você, sabe, está exausto para até começar a meditar, mas depois que você termina, você fala, será que eu estou melhor? A Valeu mesma a coisa, pena, né? exercício físico, né? Vocês já repararam? Você fala assim, ai, estou chegando aqui, né? Mais um dia, essa esteira, meu Deus, ó céus, ó vida. Aí depois você fala, nossa, que maravilha, que bom eu ter iniciado isso aqui, poxa, fez bem para mim. E cada vez menos você vai ter esse pensamento negativo, porque você cria isso na memória, fica preso na sua memória. Se eu vou meditar porque me traz algo benéfico, eu vou fazer um exercício físico que me traz algo benéfico. E aí as coisas vão melhorando. Bom, já que vocês colocaram também a alimentação, um outro, vamos dizer assim, outro pilar bom, né, para a mente estar tranquila é o sono. Com E certeza. zero, nada a ver se você vai, né, tipo, fazer uma prova amanhã, fazer alguma, ou ter algum Fazer compromisso. virote, né? Como que é, virote? É dormir, Virote, as é pessoas virar a falam assim, é noite? você virar à noite. Ah, pronto. Eu tinha que Na aprender uma palavra nova hoje, faculdade, obviamente. a gente está falando dos jovens, né? Eu não sou tão Ah, jovem então. assim, mas Então, era essa a palavra que usavam quando eu estava na faculdade. ah, E isso era sim. realmente preocupante. Nossa, você colocou um ponto-chave, porque tem pessoas que acabam tomando cafeína, algum tipo de energético, sabe? Ao invés de fazer o contrário, a sua mente tem que estar limpa, com alimentos que sejam E tranquila. saudáveis, com sono, assim, né? Um sono reparador, não só em relação a Isso. horas, mas assim, você tem que estar com a mente bem para você poder chegar ao sono mais profundo, para sua mente ficar tranquila e fazer no outro dia uma boa prova. E não o contrário, né? As pessoas procuram agitação e quanto mais tempo, melhor, e não funciona assim. E realmente como eu posso dizer, talvez essa estratégia de virar a noite estudando é um gatilho para o branco. Porque a pessoa chega e fala assim, nossa, passei a noite toda, eu não consegui dormir, eu dormi só 1 hora e vim fazer a prova e não consigo lembrar de nada. Mas se você parar para pensar na Tá com a estratégia, cabeça cansada, né? cansada, É. cansada. O que talvez Exatamente. funcione melhor é acordar mais cedo. Não necessariamente no dia da prova, assim, tipo, se for uma prova grande, não, mas essas provas em faculdade, por exemplo, eu gostava pelo menos de fazer isso, né? Para revisar, Concordo. porque cedinho, de manhã, a mente tá bem Vaga, descansada, né? né? Tá bem Lenta, leve, está bem fresquinha, né? Então, eu gostava exato. muito, não que eu fazia isso muito, mas se era uma prova, assim, que eu estava com uma dificuldade, que eu sentia que precisava de uma revisão, para mim funcionava bem, né? Eu dormi Fazia a mesma bem, coisa. eu ia dormir mais cedo e acordava mais cedo, só para fazer aquela revisão básica, assim, sabe? Então isso me dava um conforto, mas claro que cada um pode ver também o seu, né, como que funciona melhor. Às vezes Para a mim pessoa, também funcionava assim, viu, Patrícia? Era exatamente isso, acordar mais cedo para poder ter um café, tomar café, né? Café da manhã, que às vezes quando você sai corrido também, você chega ali agitado e não consegue relaxar. Você toma café, medita, dá para fazer um exercício leve,
sei lá, pensa polichinelo, algo assim para o seu corpo ativar um pouquinho. E aí você Sim. começa a revisar e tá tranquilo, assim, é como se acordasse o corpo, acordasse a mente, para depois fazer a prova. E não dá descanso, não dá férias, você tem razão. Para mim também funcionou dessa forma. Então, acho que a Gabriela Gabriela está botou colocando aqui, alguma coisa. não tenho a menor vontade de fazer exercícios físicos, mas mesmo assim eu faço, pois a sensação que vem depois compensa tudo. Compensa tudo, é assim. E de longe é bem melhor do que não ter feito. Deu risadas. Exatamente. Exatamente. Nós falamos juntas. Eu tenho essa mesma sensação, assim. Eu gosto de alguns exercícios físicos, como, assim, especialmente se for mais na natureza, tipo, algumas coisas assim, tipo caminhadas, ou mesmo andar na orla, ou mesmo coisa assim dentro Natação, do eu gosto muito de mar, sabe? natação, é. Eu adoro, Mas assim, eu só não tenho muito como fazer, né? Mas eu gosto, somos duas. né? Eu gosto bastante. Mais especificamente, assim, caminhada em lugar que não seja dentro da natureza, não é algo Natureza que me, é. me Não me convide, não. apetece, né? Eu E eu também não. sempre falo para mim mesma, depois que eu caminho, eu falo, não, eu vou fazer todos os dias. Eu nunca consigo, todos os dias. Mas enquanto eu estou caminhando e depois da caminhada, eu sempre falo, não, vale a pena, né? Vale Eu a vou fazer todos pena. os dias. Mas eu ainda estou no planejamento, né? Bom, a gente está com o tempo já encerrando, né? A gente vai estar encerrando com um exercício de meditação, mas só para fazer um pequeno resumo sobre a Zoom. meditação, o quanto que ela ajuda. Primeiro, a Roselena lembrou sobre o estado de presença, então a meditação nos traz para o momento presente, e isso faz com que a gente não fique tão ansioso assim, não fique tão estressado assim, porque tem até uma frase que eu gosto muito. No presente, tudo é agradável. Tudo é confortável no momento presente. É a frase da Dadi Janki, que era a nossa administradora, da Brahma Kumaris. Outra coisa, ela relaxa a mente. A meditação deixa a mente relaxada, suave, serena, tranquila, relaxada. E a outra coisa, que foi até que eu mencionei sobre o estacionamento, deixa a mente mais clara. Então, tem menos pensamentos. Então, deixa a mente mais clara. Isso só três dos benefícios da meditação, né? A gente falou de vários outros, mas só para trazer três que eu acredito que sejam o suficiente, né, para deixar a mente mais num estado de férias. Vocês querem colocar algo mais antes de a gente partir para a meditação? Roselena, quer mencionar algo mais? Eu tinha notado também alguns benefícios que eu prestava atenção, mas uma coisa que eu acho interessante na meditação é que algo que é mental, vamos pensar assim, ele traz benefícios físicos também, que aquelas tensões que a gente sente, tensão muscular e tal, isso dá uma aliviada, por exemplo, eu sinto essa diferença. E ajuda na capacidade de memória, porque a gente precisa, né, utilizar no dia a dia, e se a gente não está concentrado, se a gente não está no momento presente, a gente acaba absorvendo parte daquilo que a gente deveria estar absorvendo. Como a Patrícia falou, né, se 70% dos seus pensamentos eles são negativos e recorrentes, você não está usando a sua capacidade inteira do cérebro. Uhum. Quer dizer que você está perdendo uma parte dela com algo que não vai te levar para lugar nenhum. Você perde a sua capacidade de criatividade, não é? Se você tem pensamentos que são repetitivos e negativos, parte disso você poderia usar para estar de modo ativo e não passivo, né? Se é que eu fico clara. Você tem que criar pensamento para aí gerar uma mudança na parte externa, algo interno. Mas se você usa as mesmas coisas que as pessoas estão fazendo, né? Tendo pensamentos negativos, não fazendo nada em relação a isso, você não vai ter, como é que eu posso dizer, resultados diferentes. Acho que é essa palavra. Você vai ter a mesma coisa e o resultado vai ser sempre o mesmo. Mas se você age de um modo ativo, né, usando a sua mente, né, para concentração, para o modo presente, e fazendo isso com constância, eu acho que é importante essa questão, né, de você usar isso como rotina. É tanto o exercício, quanto meditação, alimentação, tudo isso tem que virar parte da sua rotina,
Porque não adianta você pensar assim, ah, eu vou ter os benefícios da meditação e fazer de caju em caju. Aqui a gente fala assim, né? Quando faz de vez em quando, de caju em caju. Não adianta, né? Você tem que fazer, é progressivo, mas eu acho que o que ajuda bastante é essa constância de você ter esse tempo destinado e você vai ver os benefícios a longo prazo. Acho que memória foi um deles que eu percebi, e esse alívio em dores físicas, né? Essa parte física também melhora. E você estava falando, Roselena, a gente pode lembrar também a referência da questão da memória e do processamento, tudo do celular ou então do computador. Quando a gente está usando muitos aplicativos ou muitos programas no computador, ele fica muito mais lento e a memória fica Verdade. ocupada. Então, quando você reduz, melhora a memória, o processamento, né, de tudo, e fica mais rápido e mais claro também. Então, é uma comparação muito boa também com celulares e computadores. Exatamente. A Kátia botou aqui, por que as intuições aumentam quando meditamos? Qual é a explicação? E, Gabriela, sendo assim, a constância leva ao hábito. Eu acho que as intuições, Kátia, aumentam quando a gente medita, porque a gente está mais conectado com nós mesmos, com a nossa essência, com aquilo que é verdadeiro em nós, com a nossa alma, né? E com Deus, assim, né? Quando você mais está conectado a Ele, mais, como é que eu posso dizer? O que a gente é e a nossa origem vai transparecer para o mundo externo. Acho que a intuição é isso, é quando você recebe algo que é além do que a gente está vendo aqui. Então, acho que é por isso que a gente sente mais intuição. Você concorda? É uma visão além do alcance, né? Que aumenta o nosso poder de visão. A gente consegue enxergar lá na frente, não Enxergar na uma visão muito frente, próxima. Exatamente. Pode ser associado a isso, a gente gosta de fazer exemplos, né? Como tem os pássaros, quando você, né, tem um voo mais alto, quer dizer que você tem uma visão panorâmica, né? Ou seja, de tudo, e não uma visão ali restrita local. Verdade, concordo. Tudo bem? A gente pode estar finalizando por aqui, Augusto? Tudo bem, Felipe? A gente vai fazer uns anúncios aí. Ah, então faz o anúncio antes da meditação? Isso. Bom, então a próxima palestra pública da Brahma Kumaris Brasil, no próximo domingo, dia 31, às 18h30, né? Com o tema Mantendo a Dignidade, não importa o quê. Vai ser com Tereza Mello. Aí basta só conectar pelo YouTube ou Instagram da Brahma Kumaris Brasil. É só conectar lá pelo YouTube ou Instagram da Brahma Kumaris Brasil. E a próxima live jovem é quarta-feira, no próximo mês, dia 24 de agosto, com o tema Juventude, Voluntariado e Transformação, que vai ser com Carlos Eduardo Fernandes e Augusto Zimbers, né? E para participar, basta conectar no YouTube, conectar da mesma forma que a gente conectou aqui, né? YouTube, não, desculpa, pelo Zoom, da mesma forma que a gente conectou aqui para se encontrar hoje. E lembrar também que Carlos Eduardo Fernandes, ele é da LBV, Região da Boa Vontade. Não é isso, Augusto? Então, vai ser uma temática muito boa para ser compartilhada entre a Brahma Kumaris, que o Augusto vai estar representando, e também o Carlos representando a LBV. E aqui estão nossas redes sociais do grupo Jovem, né? No YouTube basta só pesquisar Brahma Kumaris Jovem. O nome também está em espanhol porque o canal é destinado a tanto aqui no Brasil, né, como na América Latina também. Então tem o português e espanhol. Vamos para a meditação agora, então. Então, primeiro de tudo, convido cada um, cada uma,
a se posicionar bem fisicamente. Claro que provavelmente você estava sentado até o momento, mas você pode fazer pequenos ajustes e se posicionar melhor. Isso vai dando para sua mente a informação de que algo diferente vai acontecer. Então, automaticamente, você já vai estar num estado mais de atenção. E se você respira de forma mais profunda e mais suave, e se presta atenção ao ar entrando e saindo das narinas, você está no momento presente. E aí a gente pode finalizar este encontro e fazer o seguinte exercício também. Digamos que você vai vivenciar alguma situação, algum desafio, que pode ser uma prova, um teste, pode ser uma entrevista de trabalho, pode ser alguma situação desafiadora. Então você pode fazer o exercício que eu chamo de mente flexível. Então, através da sua mente, você imagina que essa situação que você vai vivenciar está na sua frente. E ela vai aos poucos se aproximando de você. Mas o seu corpo, ele não é como uma parede densa, resistente. O seu corpo, ele é totalmente flexível. Ele é translúcido. Então, deixe que aquela situação vá se aproximando mais e mais de você, até que ela passe através de você e vá para trás, para suas costas, ou seja, ela passou por você. E é isso que acontece, não é? Muitas vezes eu crio uma resistência. E quando eu resisto, eu crio uma tensão mental. Quando eu deixo aquilo passar por mim, eu entendo que aquilo de fato é passageiro. Então, a partir deste exercício simples e funcional, no entanto, eu agora volto a minha atenção para o eu espiritual que eu sou. Você é muito mais do que você enxerga através dos olhos físicos. Você é um ser espiritual e o seu mundo interno é totalmente amplo, ilimitado. A sua força é assim também, ilimitada. E o potencial que você tem de experimentar uma mente tranquila, estável, também é enorme. Então, se eu sento para meditar regularmente, eu vou acessando este meu mundo interno, as minhas fortalezas, a minha força. Para encerrarmos este momento,
Respire profundamente uma vez mais. E perceba como o seu corpo mais relaxado também relaxa sua mente. Que sua mente mais relaxada, mais entregue ao momento presente, também relaxa o seu corpo. Se você estiver com os olhos fechados, você pode ir abrindo os olhos. Fique alguns segundos mais com os olhos abertos, mas ainda experimentando esse estado de mais presença. E para finalizar, visualize Deus como um sol espiritual brilhando na sua frente. Assim como o sol físico é luz, é força, é vida, este sol espiritual também traz luz para minha consciência, traz força e me revitaliza mentalmente, espiritualmente. Então, abra mais os olhos até abri-los completamente. Om Shanti. Caso alguém esteja aqui vindo pela primeira vez hoje, o Om Shanti significa: eu sou um ser de paz, um ser espiritual de paz. Então, gratidão pela presença de cada um, participação de cada um, gratidão à equipe jovem, Augusto, Felipe, Roselena, parabéns pelo trabalho de vocês. Sou muito fã, de vez em quando eu escuto os vídeos, a Ida também, ela sempre gosta de fazer os comentários, então, muito bom. Muito grata pela oportunidade de estar aqui hoje. Gratidão, Augusto, gratidão, Felipe, gratidão para Patrícia. É uma satisfação, de verdade, participar desses momentos. Estou muito grata. E a todos que participaram pelo chat, estiveram aqui. Muito bom. Um chat. Obrigado, gratidão a todos que participaram, vocês também, e Augusto, pela oportunidade. Boa noite. Boa noite. Até logo mais.